Olá, bem-vindo de volta ao nosso curso de componentes dinâmicos. Eu sou o Matheus e agora vamos dar continuidade aos nossos atributos. Selecionando a peça aqui, clicando em atributos de componente, você pode vir aqui em adicionar atributo e agora vamos estar vendo as opções de posição do componente. Então eu vou clicar aqui em adicionar tudo, já adicionou todos os 3 atributos que pertencem a esse campo de posição. E você percebe que a gente tem 3, x, y e z. E aqui você percebe também que ele está com cor. Então você percebe que o x está vermelho, o y está verde, que o z está azul. Isso não é por acaso. É porque no próprio SketchUp ele já te dá linhas de coordenada, né? A gente trabalha aqui no SketchUp com 3D, né? A gente tem volume também. E você percebe que essas cores já casam com as cores dos eixos que estão visíveis aqui no nosso SketchUp. Então, a gente percebe aqui que o eixo X ele está vermelho. Então, logo, a gente vai estar trabalhando no eixo horizontal, né? Com esse eixo aqui. O Y, você percebe que ele é verde. Então, a gente está mexendo aqui na profundidade do nosso componente. Já o Z, ele é azul, né, para cima. Então, o Z aqui ele é azul. Então, ele é na altura, né, na vertical do nosso componente. Então, você percebe que aqui já tem alguns valores, que é o valor de onde ele está posicionado agora. Mas, por exemplo, se eu movimentar esse componente mais para cá, você percebe que os valores aqui eles já se alteraram. Como esses valores não estão travados, então eu posso mover livremente esse componente, certo? Mas, por exemplo, eu quero apagar aqui, dando 2 cliques, né? Você entra na camada na opção do componente aqui, no atributo, na verdade, do componente, apaga o texto, ou que estiver presente o valor, e, por exemplo, eu vou botar 0. Eu quero que ele fique no eixo X, na posição 0. Se der um Enter, ele encostou aqui no eixo X, na posição 0. No Y, eu quero que ele fique uma distância, por exemplo, de 10 centímetros. Dou um Enter. E no Z, eu quero que ele fique, por exemplo, a 5 centímetros do chão. Tá? Dou um Enter. E aí você percebe que aqui o nosso componente ele se moveu. E se eu vir visualizar daqui para baixo, temos 50 milímetros, né, ou 5 centímetros. E se formos contabilizar daqui desse eixo para frente, temos 100 milímetros ou 10 centímetros. Beleza? Então aqui no campo de eixos de posição, você consegue configurar a posição do seu componente. Tá? Então, o eixo X corresponde a essa posição na largura, o eixo Y na profundidade e no eixo Z na altura. Então, aplicando qualquer valor nesses campos, o nosso componente ele obedecerá. Como eu disse, esses valores não estão travados, não são valores fixos, então você pode, de qualquer forma, movimentar aqui o seu componente. Você percebe aqui que os valores já se alteraram para os valores da posição em que se encontra agora o meu componente. E uma coisa muito importante que é que você lembre sempre é que dentro dos componentes dinâmicos não importa qual o valor que você use no SketchUp, o valor de unidade, por exemplo, metro, centímetro ou milímetro, por exemplo, tá? Esses 3 aí. Por exemplo, você está utilizando uma opção medida em metros ou milímetros, como é o meu caso. Não importa. Nas opções do componente, nos atributos do componente, sempre será em centímetros. Está vendo aqui? Eu já deixa aqui na frente. cm, tá? Não importa qual seja o tipo de unidade que você trabalha na sua janela aqui do SketchUp, na sua área de trabalho do SketchUp. Aqui nos atributos, sempre será centímetros. Ah, mas eu queria utilizar milímetros aqui também. Consigo? Não. Aqui nesse caso você tem que realmente fazer essa conversão aí de valores, que não é algo difícil, tá? É bem simples de fazer essa conversão. Ah, mas tem outro valor que eu consigo trabalhar aqui, além dos centímetros. Você consegue trabalhar com polegadas, tá? Tá vendo esse símbolozinho aqui, ó, de centímetros, né? Quando eu posiciono, já aparece ali, ó, alternar unidades. Então, se eu clicar aqui, ele vai me dar a mensagem de aviso, né, sobre a alteração das unidades. E pergunta se você tem certeza que deseja alterar. Você clica aqui em OK, e você percebe que os valores aqui agora, já aquele cm que estava na frente já sumiu, e os valores agora estão em polegadas. Então, o Z, por exemplo,
está quase 2 polegadas do chão, né? Do ponto zero do SketchUp. Mas nesse caso eu não trabalho com polegadas, somente com centímetros. Então vou alterar novamente para centímetros o meu componente. Então na próxima aula vamos ver os campos de atributos do tamanho, certo? Então por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.